Finalmente nós tivemos mais detalhes sobre o passado do Sukuna na Era Heian. Foi algumas migalhas? Foi, mas já dá pra gente trabalhar algumas teorias aqui. Se você não assistiu o meu vídeo sobre a origem do Sukuna e como ele pode ser filho de uma imperatriz no Japão da Era Heian, deixo aqui essa sugestão para você assistir logo depois que esse acabar. E falando sobre essa era, ela ficou conhecida como a Grande Era de Ouro no Japão entre os feiticeiros, e foi gerado através do Tengen, por causa de toda essa treta que acabou acontecendo nessa época, um lugar para acalmar os ânimos, através dos seus pilares espalhados por todo o país. O que agora o Kenjaku usou através disso para fazer o jogo do abate, onde conseguindo criar sua assimilação, a nova Era de Ouro começará. Isso tem levantado uma questão na fã do Jujutsu Kaisen sobre os objetivos do Sukuna ao lado do Kenjaku. E talvez essa aliança seja apenas para que o Rei das Maldições consiga sentir o gosto desse novo ser humano. Só que para chegar nesse patamar, o Sukuna precisou lutar contra adversários formidáveis para atingir tal nível absurdo como estamos vendo nos últimos capítulos. E como vimos, até mesmo citações do Sukuna para o Jogou. O personagem havia lutado com muita gente casca grossa. Maldições e feiticeiros que eram extremamente fortes tinham pelo menos o mesmo nível agregado do Jogou, o que faz a gente questionar sobre quem são os personagens que lutaram contra o Sukuna, que fizeram o personagem evoluir cada vez mais. Como vimos nos capítulos recentes, o Sukuna sempre entra em uma batalha para dois objetivos, relacionados a comer a carne dos seus adversários. Se são irritantes, ele simplesmente os mata. Se for interessante, ele brinca com seus adversários, ele brinca meio ali com a sua presa. A cada luta que o Sukuna entra, seja brincando ou seja irritado, ele aprende alguma coisa. E então, ficamos com a seguinte questão: quais foram os adversários do Rei das Maldições na Era Heian? Yo Geeks, aqui é o LB e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá Jujutsu Kaisen. Lembre-se de que se for comprar seus mangás de Jujutsu Kaisen ou qualquer outra obra, você pode comprar através dos nossos links da Amazon. E ele está na descrição desse vídeo. Vamos então comentar quais adversários o Sukuna enfrentou na Era Heian. Como falado para nós por Satoru Gojo no capítulo 3, na Era de Ouro, vários feiticeiros refinaram suas habilidades ao máximo e se juntaram para derrotar o Sukuna, mas foram completamente derrotados. Assim, ele recebeu o título de Ryomen Sukuna, provavelmente por causa da sua aparência, e atravessou as eras como objeto amaldiçoado e que nem mesmo os feiticeiros poderiam realmente destruir os poderes ligados aos seus dedos. Definitivamente, essa é uma excelente introdução para sabermos o que deveríamos esperar do Rei das Maldições. Então, vem o capítulo 238 dando mais detalhes sobre essa fala do Gojo, na qual tomamos conhecimento dos esquadrões e as famílias que fizeram parte do combate contra o Rei das Maldições. Nós temos o Esquadrão do Sol, da Lua e das Estrelas. Nós também temos o Esquadrão dos 5 Generais Tigres. E temos a combinação do clã Abi, incluindo o Anjo, mais os remanescentes do clã Sugawara. Só com essas informações, mais alguns detalhes de outros capítulos, a gente consegue traçar alguns possíveis adversários do Sukuna na Era Heian. Vamos começar com as maldições que rolaram nessa era, e que existem muitos relatos sobre coisas assustadoras que aconteceu nessa época. Como vocês sabem, existem vários paralelos, várias inspirações das maldições em yokais. E nessa era, na Era Heian, temos alguns deles bem famosos que devem ter desafiado Sukuna. Começamos com os Tengus, que são criaturas com a aparência de corvos ou gaviões e narizes vermelhos proeminentes. Eles são frequentemente considerados como yokais do vento e do céu. No período Heian, eles eram frequentemente retratados como seres que causavam problemas e enganavam os humanos. É interessante parar para pensar que os Tengu, ou o Tengu, foi algo referenciado ali pelo próprio Kenjaku na sua conversa contra o Chozo, sobre a surpresa que pode vir da assimilação entre os humanos e Tengen. Outro ser, outro yokai que pode ser como uma maldição é os Onis,
que são demônios ou ogros do folclore japonês. Eles têm chifres, peles vermelhas ou azul e podem ser tanto malévolos quanto também benevolentes. No período Heian, eles eram frequentemente vistos como seres malignos que causavam problemas e doenças. Nós também temos o Rokubi, que são yokais que têm a capacidade de esticar seus pescoços durante a noite. Durante o dia, eles parecem humanos normais, mas à noite seus pescoços se alongam. Nós também temos os Toberapo, acho que é alguma coisa assim, que são criaturas com rostos completamente lisos. Cara, é bizarro. Esses seres são bizarros. E a gente consegue ver quase como se fosse uma máscara neles. Eles podem parecer humanos à primeira vista, mas ao se aproximar, vai observar que seus rostos são uma superfície lisa e desprovida de características. Então, temos o Shirime, que é uma criatura bizarra com olho no lugar do furico. Sim, uma lenda famosa que envolve um viajante que encontra um Shirime, que o surpreende mostrando seu olho no lugar inesperado. Eu sinceramente pagaria pra ver o Sukuna encontrando essa maldição. Faz essa por nós, Gegakutami. Na época que o Sukuna também viveu, existiu os 3 espíritos vingativos. Pessoas extremamente importantes, mas que morreram com ódio absoluto. Começamos com o Imperador Sutoku, que foi o Imperador 75 do Japão, reinando ali de 1123 a 1142. Ele foi forçado a abdicar do trono em 1142 e exilado para Sanoki, atualmente parte de Kagawa, devido a conflitos políticos na corte imperial. Acredita que em seu exílio ele invocou espíritos malignos e amaldiçoou seus inimigos, desencadeando uma série de infortúnios que aconteceu tanto na corte quanto também na família imperial. As calamidades naturais, secas, inundações e outros desastres eram interpretados como resultados da ira espiritual de Sutoku. Isso causou sofrimento e desafios para a população em geral, bem como para a família imperial e a aristocracia que estavam no poder na época. Sendo um espírito vingativo daquela geração, provavelmente teria ido atrás do Sukuna para um duelo. Outro espírito vingativo que o Sukuna pode ter lutado é o Taira no Masakato. Ele era um guerreiro descendente de uma linhagem aristocrática que desafiou o governo central e estabeleceu um domínio independente na região de Kanto, conhecido como Reino de Tendo. Ele declarou-se imperador de Kanto e se rebelou contra o governo imperial de Kyoto. Após sua morte em 940, suas ações de desafio e o tratamento de sua cabeça como um troféu se tornaram lendas. Basicamente, quando venceram ali esse rebelde, ele acabou tendo a sua cabeça tomada e foi colocado meio que nas muralhas ali de Kyoto como um grande troféu. E basicamente, que é contado ali nas lendas de que isso acabou gerando uma raiva muito grande e fez com que ele se tornasse um espírito vingativo que causou muitos tumultos e infortúnios na região de Kanto. Tivemos várias coisas colocadas na conta dele depois da sua morte, como inundações. Masakato é frequentemente considerado responsável pelas inundações que devastaram o Japão em 942. Algumas pragas, onde algumas delas se espalharam pelo Japão em 943, e é frequentemente associado também a Masakato. Também tem mortes misteriosas relacionadas ali a grandes clãs ou até mesmo à nobreza e à corte imperial. Um grande número de mortes misteriosas também foram atribuídas a ele, e em 942 tivemos um incêndio que destruiu uma grande parte da capital Heian-kyo. O incêndio foi atribuído a Masakato, que estava supostamente tentando se vingar do governo central. O espírito era Zika, então seria um adversário interessante para o Sukuna. E também temos o antepassado do Gojo e do Yuta, Sugawara no Michizane. Ele foi um erudito, poeta e político influente do período Heian. Sugawara ocupou cargos importantes na corte imperial e foi conhecido por sua erudição. No entanto, ele caiu em desgraça devido às intrigas políticas com o golpe causado pela família Fujiwara e foi exilado para Kyushu, onde morreu em 903. Após sua morte, uma série de calamidades naturais, como relâmpagos e enchentes, foram atribuídas à sua ira espiritual.
Uma série de desastres naturais atingiram o Japão em 903. Uma seca, um terremoto e uma inundação devastaram o país. E um número de pessoas importantes morreram em circunstâncias misteriosas nessa mesma época. Os japoneses acreditavam que Michizane estava vingando seu falecimento. No entanto, a crença em Michizane como espírito vingativo começou a diminuir no século XI. Em 1005, o templo Kitano Tenmangu foi construído em Kyoto para homenagear Michizane. A construção do templo foi vista como uma forma de apaziguar o espírito de Michizane e trazer paz ao Japão. Se o espírito encontrou o Sukuna, com certeza esse apaziguamento que o país teve foi porque o rei das maldições acabou com ele. Agora, vamos às pessoas confirmadas que lutaram contra o Sukuna na Era Heian. Vamos começar com a Yoruzu, que não dá nem pra chamar de luta aquilo. Em uma visita do Sukuna para uma família que parecia ser parte do clã Fujiwara, Yoruzu acabou lhe encontrando e aqui foi cortada. Yoruzu então toma como objetivo de vida criar algo para que pudesse acabar com a solidão do rei das maldições para sempre. Outra personagem que lutou contra o Sukuna, possivelmente, mas o capítulo 181 deixa um pouco claro que isso aconteceu, é a Uro. Uro diz para Yuta que ele já havia chegado no limite e que já havia visto tudo isso antes, ou seja, ela já tinha visto o Sukuna. Ela diz que feiticeiros, maldições, não importa quem seja, os únicos que são capazes de transcender além, sendo meramente fortes, são aqueles com um senso avassalador de si mesmo e com um completo desprezo pelos outros. Nesse capítulo, vemos a imagem do Sukuna agarrado com a Riten e com seu corpo todo arrebentado. Provavelmente superou a habilidade da Uro e deve ter sido algo muito complicado. Mas o rei saiu como vencedor da batalha e a feiticeira não morreu no duelo, visto que aceitou se tornar um objeto amaldiçoado. No final, a luta entre os dois ficou martelando na cabeça da Uro pelos últimos 1000 anos, como visto no capítulo 216. A personagem até lhe reconhece como rei das maldições quando sente sua energia amaldiçoada entrando na barreira de Sendai e, ao contrário do Ryu, nem sequer sonhou em desafiar o Sukuna novamente. Outro feiticeiro que lutou contra o Sukuna na Era Heian foi o Anjo, como falado no capítulo 238, ao lado dos remanescentes do clã Sugawara. O Anjo lutou contra o Rei das Maldições, mas foram colocados para correr. Essa luta, apenas com os remanescentes do clã Sugawara, é provavelmente devido ser depois da traição que o Michizane sofreu. Com isso, as forças do clã foram sendo minadas pouco a pouco. Então, perto ali do clã Abe e do Fujiwara, eles nessa época ficaram bem fracos politicamente. Mas, pelo jeito, tinham uma boa relação com o clã Abe e assim decidiram juntar suas forças para lutar contra o Sukuna. Nisso, na Era Heian, temos Abe no Senmei, que pode ter sido o adversário do Sukuna com o título de Anjo. Com os poderes dele, usando a escada de Jacó, teria dado sérios danos no Sukuna, deixando ele em um estado desgastado, como na imagem que vimos da Uro sobre o rei. Mas, mesmo assim, o Rei das Maldições conseguiu virar o jogo para cima deles e acabou saindo como vencedor e colocou as duas famílias mais o Anjo para correr. Eu sinceramente não sei se Gege Akutami vai abordar todos esses acontecimentos da Era Heian. Acho uma coisa muito difícil de acontecer, né? Mas se você acredita que isso pode rolar ou não, deixa aí nos comentários quais adversários, quais ideias e teorias que você tem sobre a Era Heian, sobre os adversários do Sukuna que podem ter acontecido nessa época. Vídeos como esse mostram como o universo de Jujutsu Kaisen é algo tremendamente grande. Se Gege Akutami quiser explorar mais esses detalhes, ele pode fazer. As possibilidades são gigantescas e as histórias podem dar ainda mais camadas para o nosso Rei das Maldições.